Caríssimos irmãos e irmãs e radiovintes, nós temos aqui na leitura de Jeremias o ápice do profetismo. Toda a preparação do Antigo Testamento visava essa última profecia. Qual é? Ao invés de escrever a lei nas pedras, inscrever a lei nos corações. Tudo que Deus preparou no Antigo Testamento visava isso. Que o Espírito dele morasse dentro de nós. O Espírito que é a lei do amor. Para que, a partir daquele momento, não fosse mais um peso seguir a Deus. Por isso que eu fico batendo na tecla que nós devemos primeiro trazer as pessoas de fora para ter o encontro pessoal com Cristo, antes de ficar exigindo que cumpra todas as leis da igreja, né? Que às vezes nem quem está aqui há muito tempo está conseguindo cumprir os mandamentos de Deus e da igreja. Claro que o padre, por isso que hoje a gente sempre tem que pedir para rezar muito para o padre, que o padre sofre um desafio muito grande de denunciar o pecado, anunciar a verdade e acolher o pecador. Uma homilia é muito complicado, né? Se eu falo de um pecado, muitas pessoas que estão naquele pecado se sentem excluídas da igreja. E na verdade deveria ser o contrário. Se eu falo de um pecado, as pessoas que estão naquele pecado deveriam se inserir mais na igreja. Porque na verdade, quem vai libertar, quem é que liberta? Cristo. Não é você que se autoliberta do pecado. Nós não temos forças. São Paulo dizia de uma força que nos leva a pecar, né? Quantas vezes eu atendo pessoas, padre, eu tento sair, não consigo. Porque existe uma força das paixões desordenadas. São Paulo chama de amartia, né? Uma força que leva, que só é superada com o nosso livre-arbítrio junto com a graça. Nós não conseguimos nos libertar sem a graça. Por isso que quando alguém chega na igreja e ainda não tem conversão, não é hora de ficar falando para a pessoa, padre, mas o senhor fala na homilia? Claro, a homilia não tem como eu escolher para quem falar. Ali tem pessoas que têm um nível espiritual lá em cima, outros no médio, e outros que estão vindo na igreja a primeira vez. Como é que você vai? Quem tem que fazer esse papel são vocês. Aqui entra. Por isso que eu tenho sempre pedido que se faça formação, que não se percam as formações, que tenha uma formação doutrinária, que tenha um coração acolhedor. Porque na hora que tiver uma má interpretação da fala do padre, quem tem que atuar são vocês. Você está aqui a primeira vez? Que bem-vindo. Mas eu estou me sentindo excluída porque o padre... Não, calma. Aquilo lá é a verdade da igreja. Mas você está muito bem acolhido aqui e vai caminhar conosco até você entender o porquê a igreja pede. Primeiro você tira o padre da jogada. Porque a primeira tendência que uma pessoa que se sente excluída faz é achar que o problema é aquele padre. Que se eu excluo aquele padre, está resolvido. Você que está do lado dele, o amigo, que é uma pessoa que ele vai se abrir, vai mostrar que não interessa para onde ele vai. Que aquela verdade é verdade em todo lugar. É um primeiro aspecto. Você não fala mais do padre. Fala, olha, isso é o que a igreja diz. Mas não se preocupe, que o Espírito Santo, à medida que você tiver um encontro com Jesus, te fará entender o porquê e te dará força para seguir. Os mandamentos de Deus e da igreja, você nunca mais toca no nome de padre. Para a pessoa entender que é uma verdade universal. Mas quem faz isso? Os leigos bons. Agora, se chega um leigo da paróquia e diz, não, você está em pecado mortal, você tem que sair disso,
A pessoa nem sabe o que é pecado mortal. Ela não sabe. Ela não sabe nem o que está falando. Então esse é o desafio. Por isso que, além do sacerdócio ministerial, Deus instituiu o sacerdócio comum do batismo. Vocês também fazem parte do sacerdócio, né? Um sacerdócio de trazer esse povo de fora para cá. Caminhar com eles. Eu não dou conta de sair disso. Não tem problema. Então vamos começar a participar da hora santa com a irmã. Agora, depois do trabalho, você pode ir lá. Vai participando, né? Com os seus pecados. E pede: Jesus, o que queres de mim? Ou para Via Sacra, 5h40 da manhã. Vai lá, acorda mais cedo. Vamos meditar a paixão de Cristo. Amanhã está todo mundo convidado, inclusive, né? Vamos meditar a paixão de Cristo. Pouco a pouco. O que vai acontecer com o tempo? Eu queria me confessar. Ela mesma vai pedir. Porque é o Espírito que move. Bem, no Evangelho, sabendo dessa inscrição no coração, cria-se um drama. Quem é Jesus Cristo? Aqui entra o que eu estou falando. Quem é Jesus Cristo para quem não conhece lá fora? É alguém que alguém fala. Para uns eles falam que é um cara inteligente, é um cara sábio, é um revolucionário. Mas quem conhece Jesus de verdade? Quem? Quem está com ele, né? Quem adora, quem vai à missa. Porque quando aqueles que adoram Jesus todos os dias e participam da Santa Missa, quando alguém fala uma besteira dele, fala: esse não é Jesus, eu conheço. Esse não é. Não se conhece quem não convive tão bem. Na cidade tem um monte de gente que fala do Padre Pablo. Quando alguém vem falar comigo: mas essa pessoa nem me conhece, ela não conversa comigo. Né? Quem conhece mais? Vocês que convivem, que estão aqui, que ouvem direto. É inevitável que quem conhece mais é quem está convivendo. Ou não? Então vocês trazem as pessoas para que passem a conviver mais com Cristo, conhecendo quem é Jesus. Pedro conseguiu. Tu és o Messias, Filho do Deus Altíssimo. Esse Filho do Deus Altíssimo quer dizer a natureza divina. Que isso era inconcebível para um judeu, que o Messias viria, sem dúvida. Mas que o Messias seria o próprio Deus para os judeus, isso é inconcebível. Impossível. Por isso que Jesus fala: não foi o homem que te ensinou isso. Foi o quê? Não foi o ser humano que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Ora, outra chave de leitura aqui. Grande parte dos tesouros do céu, ou quase todos, do conhecimento, vem por revelação divina. Não se conhece naturalmente na sociedade Deus, o céu, os seus valores. Precisa que seja revelado num relacionamento pessoal com Cristo. É aqui que se revela na adoração, no terço, no rosário, na leitura da palavra de Deus, contínua, né? Nem que seja gota a gota, meditando a palavra de Deus. Ali você vai conhecendo aquilo que Deus quer se revelar. Bem, depois ele diz: por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Agora, cada vez mais, quando a igreja tem sofrido ataques, dentro e fora da igreja, cada vez mais essa frase tem sido falada, né? As portas do inferno não prevalecerão. E o poder do inferno nunca poderá. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra, será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra, o poder dado à igreja, do Espírito, a Pedro como Papa e aos apóstolos. No Evangelho de João, ele dá aos apóstolos como colégio. Então o poder que tem o Papa com o colégio. Como é que chama isso? Magistério.
né? Olha o poder, está aqui, é bíblico. Poder de perdoar os pecados, poder de guiar o povo. Por isso que é importante vocês sempre rezarem pelo Padre, porque toda sabedoria vem do alto e não da pessoa. Quando você vai ter direção espiritual comigo, ou com outro padre, ou confissão, reza antes. Senhor, coloque na mente dele o que for para mim, da tua vontade. Tira dele tudo que é dele. Isso vai ajudar em dois aspectos. Porque Deus vai achar bom. E dois, você vai ser vacinado contra a dependência da pessoa do padre, né? Você vai ser sempre dependente de Deus. Isso é muito místico. Às vezes eu confesso, tem dia que eu estou meio com pressa, eu não quero nem falar que eu sou padre. Eu confesso com o padre. Já conversei com o padre todo mulambado de, assim, vestido mal. Pensei, esse trem, mas eu rezei antes. Falei, Senhor, quando o padre começou a falar, parecia que Cristo estava falando comigo. Tudo. Fiquei assim, assustado. Usou aquele padre que eu estava achando que não, né? E falou, mas como se fosse direto comigo, né? Então é uma coisa mística. Mística. E depois Jesus conta, esse é o problema, né? Que ele tinha que ser morto, crucificado. Aí Pedro chamou ele no canto. Não, Senhor. A nossa tendência, isso é para mostrar para nós que nós temos toda essa tendência. A toda hora, todo minuto, nós temos a tendência de achar que os bens que Deus nos dá é para esse mundo. Não tem jeito, é inevitável. A gente quer que tudo esteja tranquilo, que não aconteça nada, que as coisas vão bem. Quando o negócio desanda, a gente começa a achar ruim, né? E Pedro não foi diferente. Senhor, isso não vai acontecer nunca. Nunca com o Senhor. E a palavra de Jesus foi muito dura. O que ele disse? Afasta-te de mim, Satanás. Como é que fala isso para o Papa? Inclusive, isso é usado como critério de credibilidade da Bíblia. Chama critério do embaraço, porque é uma situação embaraçante, né? Como é que fala para o Papa? Se os apóstolos tivessem... Porque saiu naquela época a conversa que os apóstolos tinham roubado o corpo de Jesus escondido e criado toda uma narrativa. Ora, se os apóstolos criaram a narrativa de Jesus ressuscitado, por que eles jamais iriam colocar o Papa deles, o chefe deles, numa situação embaraçante como essa? Então é um critério de credibilidade. Ok? Bem, pena que é dia de semana, né? Eu queria falar um pouco de São João Maria Vianney. Vou falar um pouco. São João Maria Vianney é o padre dos padres. Ele teve muita dificuldade nos ensinos, não sabia latim, na época tinha que ser em latim. Foi humilhado durante todo o período, não quiseram ordená-lo. Teve um bispo santo em Lyon, na França, que eu esqueci o nome dele agora, que pegou esse padre, viu que ele era santo e deu aula particular para ele até ordená-lo. Foi mandado para uma cidadezinha de 250 habitantes. Tem uns que falam 150, outros que falam 250. De 150 a 250, vai. Pequenininha, cheia de pecado. E como ele era chamado de burro, ele realmente chegou com a cabeça de burro na cidade. E disse, Senhor, eis aqui o seu burrinho, faça dele o que quiseres. A partir dali, ele começou a visitar o povo do pecado, nos botecos, quase ninguém estava com fé, e começou a se santificar, a se tornar santo. Ele adorava, fazia penitência, jejum, comia batata, só, às vezes para matar fome, e visitava o povo. Se santificava, e visitava o povo. Chegou num ponto que a cidade inteira se converteu. Ele ficou tão famoso que o povo de Paris inteiro procurava. A primeira estrada de ferro de Paris para o interior foi para Ars, para levar esse povo que buscava esse padre burrinho, né? Por que eu estou querendo citá-lo? O padre
tem o povo que merece quando ele se santifica. O povo se santifica, né? O pai e a mãe de família tem a família que merece. Se você tem problema familiar, se santifica você, que a sua família se santifica. Então o foco é, se quer ser santo, santifica primeiro você. Quando eu vejo que tem muita coisa que tem que ser resolvida, eu falo para Deus: Senhor, me faz mais santo, me converte. Quando Deus me converte, todo o povo que está ao meu redor se abre docilmente ao Espírito. Assim é na família, assim em todo local, no trabalho. Se você quer converter o patrão, converte primeiro você. Muda, né? É aquela história da mulher que tem um marido alcoólatra. Enquanto ela não amar ele com um bêbado, dificilmente ele se liberta. Dificilmente. Enquanto ela tiver, eu não quero que ele bebe, ela pode fazer 1000 novenas, que ele para de beber. Mas enquanto ela não acolher bêbado, dificilmente ele se liberta. Pode acontecer, mas dificilmente. Então, quero que São João Maria Vianney interceda para que eu me santifique cada dia mais, até a morte. Que eu não recue na santificação, porque quem não busca santidade acaba recuando, né? E que todos os pais e mães de família dessa paróquia também lutem para santificar a si mesmos. Porque assim nós teremos uma paróquia santa e famílias santas. Assim seja.